Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Eu gosto muito de pregar nesse salmo. Eu dou um curso no livro dos Salmos, lá no nosso centro de pós-graduação, e gosto de pregar mensagens no livro dos Salmos, porque nesse glorioso inário do povo de Deus no tempo do Antigo Testamento, e por que não no nosso também, nós aprendemos lições tremendas, nós aprendemos lições para a alma, nós aprendemos teologia. Tem muita gente que não lembra disso, acha que cantar hinos não refletem teologia, nada disso. Os salmos são encharcados da boa teologia de toda a palavra de Deus. E o primeiro salmo, ele foi escolhido por alguém, nós não sabemos exatamente quem na raça humana, lá no céu a gente sabe que foi Deus, para que ele abrisse o saltério, para que ele abrisse o inário do povo de Deus, para que as crianças de Israel e os adultos de Israel aprendessem esse primeiro hino na sua vida e na sua história. É interessante, a gente olha para o livro dos Salmos e para os nossos filhos, a gente costuma decorar o Salmo 23, não é? É tão precioso para a gente o Salmo 23, a gente gosta tanto a respeito do tema de relacionar o pastoreio de Cristo na nossa vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a gente então vai e aprende primeiro o Salmo 23. Mas toda criança em Israel, o primeiro hino que eles aprendiam na vida, talvez o primeiro cântico que eles usassem no culto doméstico, era o Salmo 1. O primeiro deles era o que abria todo o livro de Salmos. E, interessantemente, esse texto ele vai marcar grandemente a teologia do Novo Testamento. Afinal de contas, ele fala de dois personagens. Ele fala de um homem que é bem-aventurado, e nós vamos ver quem é esse, e ele fala de um outro que não é bem-aventurado, certamente, que tem um caminho diferente. Aliás, o último verso, ele marca dois caminhos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios, o que acontece? Perece. Ora, quem é a pessoa na Bíblia, que você já leu a sua Bíblia por aí, que mais fala desse salmo? Quem quer me ajudar aí? Ajuda dos universitários. O nosso Senhor Jesus. Ele fala várias vezes desse salmo. Ele fala do caminho do justo, ele fala do caminho do ímpio, ele fala da porta estreita, ele fala da porta larga, ele fala que uma dessas conduz para um caminho, o outro conduz para o outro caminho, e obviamente é o caminho do justo e é o caminho do ímpio. E então o Salmo ele nos serve para nos falar, para enfatizar sobre a importância de andarmos no caminho certo. É óbvio, a Escritura fala o tempo inteiro sobre esse tema para nós. Comentaristas acreditam
que o Salmo foi escrito como uma introdução, ou seja, todo o restante do livro dos Salmos deve ser lido à luz do Salmo primeiro. Já parou para pensar nisso? Que quando você vai ler o Salmo 23, você precisa, mas o que isso tem a ver com o caminho do justo e com o caminho do ímpio? Quando você lê o Salmo 119, se é que você já teve a paciência para chegar no fim, não é? Você tem que ler aquele Salmo à luz do Salmo primeiro, porque o Salmo primeiro foi colocado como uma porta, como um portal para a nossa compreensão do livro dos Salmos como um todo. E então a gente vai encontrar um povo que foi encharcado com a teologia do livro dos Salmos. Entrem pela porta estreita, larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição. Você acha que quando Jesus chegou na frente das pessoas e falou essas palavras, aquelas pessoas que estavam ouvindo lembraram de quê? Do Salmo 1. É aquele corinho que a gente cantava lá na sala das crianças, na sinagoga. É aquele cântico que meu pai e minha mãe ensinaram quando nós fazíamos o culto doméstico lá em casa. E o Senhor Jesus fala então de um caminho que conduz para a perdição, mas ele fala também de um caminho que conduz para a vida. E lá em Mateus 7 ele diz assim: são poucos os que acertam com essa porta estreita. Então, se o Salmo 1 é o portal do livro dos Salmos, esse portal vai nos falar de uma porta estreita em oposição àquela chamada porta larga. E eu queria então avaliar com vocês nessa noite a respeito desses caminhos, que são o caminho do justo e o caminho do ímpio. E eu sei aqui que eu estou diante de uma igreja nova, não é? Vocês estão aqui recentes, mas eu tenho certeza que vários de vocês já estiveram em outras igrejas e vários de vocês já têm uma história e uma longa caminhada de fé. E muitas vezes você se enxergou numa encruzilhada. E agora, para qual lado eu vou? Qual é o princípio que deve dirigir a minha vida? Qual é a direção que eu devo tomar? E certamente ao longo da sua vida cristã, ao longo da sua caminhada, você, quem sabe, desejou muitas vezes ser um bem-aventurado. E o caminho da bem-aventurança é, segundo esse salmo, um caminho de negação. Então vamos por partes. O que é que significa ser um bem-aventurado? Você não chega nas esquinas de São Paulo, nos restaurantes, as pessoas conversando, nos programas de televisão, e você ouve as pessoas dizendo: olha, aquele cara é um bem-aventurado. Fala sério. Já ouviu isso? Não, né? É uma expressão muito característica da Bíblia. Esse homem que é bem-aventurado, ele é coberto, ele é cercado de venturas que são boas. O que significa isso dentro do contexto da Escritura como um todo? O que significa um bem-aventurado? Ora, um bem-aventurado é um indivíduo que vive em paz com Deus. O bem-aventurado é aquele que tem paz diante do Criador do universo. O bem-aventurado é aquele que recebeu o shalom de Deus e tem na sua vida, tem na sua existência, tem nos seus relacionamentos essa paz como uma marca clara. O bem-aventurado é aquele a quem o Senhor Jesus falou a respeito, diz: a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, eu vou dar de uma maneira diferente. O que Jesus queria dizer com aquela maneira diferente? Olha, a paz que nós buscamos no mundo é uma paz de absoluta ausência de conflitos, aonde a gente não precisa caminhar por nenhum caminho de negação. Tudo é fácil, tudo é tranquilo. E aí, como é que tá? Estou em paz, meu. Estou tranquilo, está tudo bem, né? Não tem nenhuma unha encravada, a minha chapinha essa semana não estragou nenhuma vez, todas as coisas estão bem, não briguei com a minha mulher, não discuti com os meus filhos, não aconteceu nada ruim, então essa semana eu estou bem-aventurado. Não.
O bem-aventurado é aquele que teve problema na unha, problema na chapinha, problema com a esposa, problema com os filhos, problema de relacionamentos no trabalho, e ele manteve diante de Deus a sua integridade para resolver cada uma dessas coisas. Então, no final das contas, ele é um bem-aventurado. Ele não teve uma semana tranquila, ele não teve um dia tranquilo, porque diante do caminho dele, diante das estradas da vida, ele precisou andar por caminhos de negação. Porque ele foi tentado. Porque os olhos dele foram atraídos para o pecado. Porque o coração dele foi inclinado, quem sabe, para um caminho mais fácil para ganhar dinheiro. Porque ele ficou tentado a dizer uma coisa que não era verdade, que era mentira, para livrar a cara dele de um problema. Mas ele disse a cada uma dessas coisas: não vou fazer, porque eu quero viver como um bem-aventurado. É isso que esse texto quer dizer. Viver como um bem-aventurado é ter essa paz de Deus, e tendo essa paz de Deus, eu vou aprender a viver os caminhos de negação. É por isso que o texto usa isso que a gente chama aqui de um paralelismo, normalmente chama-se de progressivo, é a forma como o hebraico faz poesia. A gente faz poesia com rima e com métrica. Na língua hebraica, eles faziam as suas poesias com esses chamados paralelismos. Esse é um paralelismo que a gente chama de progressivo. Olha só, bem-aventurado esse homem, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém e ele não se assenta. Então ele não faz nenhuma dessas três coisas, ele nega essas três coisas, ele evita essas três coisas, porque ele sabe que essas três coisas são parte de um caminho de perdição. Aliás, esse texto nos ensina que, geralmente, o pecado, ele não é uma coisa que acontece repentina na nossa vida. O pecado é uma coisa que, muitas vezes, ele é nutrido, ele é como se fosse um processo. Eu resolvo, quem sabe, seguir por um caminho, e depois eu me vejo, então, me detendo, e então eu me vejo finalmente assentado nessa roda dos escarnecedores. O pecado geralmente é assim. Ele nunca acontece assim, eu estava lá todo santão, mas pastor, puxa vida, caí. Raramente, pode até ser, eu não estou duvidando que não aconteça em uma instância ou outra, mas em geral é algo que nós vamos dando lugar, nós vamos abrindo porta, nós vamos procurando caminhos, e nós então finalmente nos vemos longe da paz de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos leva para longe de Deus, ele nos deixa longe dos olhos do Senhor. Conhecem a bênção arônica? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós, que o Senhor tenha misericórdia de vós. Deus olhando lá do céu, e o rosto de Deus assim, sobre mim. E o sorriso de Deus escancarado para mim me faz ser um bem-aventurado. Sabe o que eu não quero na minha vida? É Deus de cara feia para o meu lado. Essa é a ideia da bênção. Eu não quero Deus de cara feia, porque na hora que Deus olhar de cara feia, o nariz dele ficar vermelho, porque essa é a expressão de raiva na língua hebraica, o nariz de Deus fica vermelho, eu quero sair longe disso. Quero sair longe disso. Então, o caminho da bem-aventurança é um caminho de negação. Esse é o primeiro ponto. Você é crente, você está aqui, você já é membro dessa igreja, você está na classe de novos membros, você vai ter que viver uma vida na qual haverá negação. Não tem jeito. Eu me lembro de uma vez, de um senhor casado, lá na minha sala de escola dominical, muitos anos atrás, ele falava, pastor, mas é muito difícil, porque a gente aqui, crente, lutando, e os pecadores lá, os meus amigos aí no mundo, tudo no bem bom. Eu falei assim, o que é o bem bom? Ele assim, o pecado. Eu falei, opa, peraí, tem um negócio errado aqui no conceito. Ele pode adulterar, você não pode, irmão. Você ficou tentado? Pode não. O bem bom é o pecado. Cuidado.
quando nossas mentes elas estão envoltas pela bem-aventurança, pelo shalom de Deus, é interessante, nós começamos a aprender que o pecado não é bom. Até porque a gente reconhece os frutos e os resultados do pecado na vida, e a gente sabe que eles são terríveis. Então, o caminho da felicidade, que é viver em paz, debaixo dos olhos de Deus, em primeiro lugar, é um caminho de negações. Segunda coisa, o caminho da bem-aventurança, o homem bem-aventurado, é aquele que tem a sua vida tem como base na sua vida a submissão à palavra de Deus. O verso 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Não acabei de falar isso? Que ele aprendeu que o pecado não é prazer, o pecado não é o bem bom. Sabe qual que é o nosso grande problema? Nosso problema é que a gente não consegue associar a nossa vida e as coisas que a gente faz com a realidade do pecado que bate na nossa porta. Eu costumo dizer que os crentes, eles não se assentam na roda dos escarnecedores. O que eles fazem? Eles formam a sua. Não é isso? Pastor? De jeito nenhum, eu vou me assentar lá com aqueles bebedores para falar mal, não, eu arrumo o meu grupinho para falar mal, aí a gente fala, é santo, né? A gente santifica o escarnecimento. Sabe onde acontece isso? Ali, depois da porta de vidro. Às vezes acontece antes da porta de vidro. É porque nós não encontramos o nosso prazer naquilo que deveríamos ter prazer. Nosso prazer não está na lei de Deus. E esse pastor miserável não acaba de pregar logo, eu quero saber o resultado do jogo. Nosso coração está na impiedade. Tem gente que torce para o Corinthians. Paga a conta aí, Jonas. Vai pagar ou não vai? Isso aqui é um acordo nosso. Nós somos assim, queridos. Nosso prazer não acha prazer na lei de Deus, mas o texto diz com todas as palavras, o seu regozijo, a sua alegria está nessa instrução de Deus. Na instrução de Deus, medita de dia e de noite. Sabe o que o salmista estava pensando aqui nessa hora? Ele devia ter lido de manhã o livro de Deuteronômio, ele estava passando pelo capítulo 6. E lá no capítulo 6, no livro de Deuteronômio, nós somos ensinados que aquilo que a gente pega da lei de Deus, que está no capítulo 5 de Deuteronômio, os 10 mandamentos, a repetição dos 10 mandamentos, a gente usa na vida. Essas palavras que hoje te ensino, elas estarão no teu coração. Que palavras? Os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma. E dela falarás assentado em tua casa, na tua mesa, e ao andar pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e você vai atar na tua mão, você vai colocar na testa, e vai dizer assim: a lei de Deus está entre os meus olhos, ela vai estar na porta da sua casa, ela vai estar no portão da sua cidade, você vai transpirar a lei de Deus naquilo que você faz. É a maneira como nós encontramos prazer nessa lei. Ninguém, nem pastor, gente, consegue ler a Bíblia dia e noite, o tempo inteiro, 24 horas por dia, tá? Aliás, tem pastor que não medita hora nenhuma. Mas o que a gente faz? A gente vai lá na palavra de Deus, a gente aprende a palavra de Deus e a gente aplica a palavra de Deus na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, nos nossos relacionamentos, com o nosso vizinho,
com a pessoa com a qual você faz comércio. Ah, sabia que você tem que aplicar a lei de Deus no trânsito? Aí não, pastor. Lei de Deus é uma coisa, lei de trânsito é outra. Mas o prazer que nós encontramos na lei de Deus, de guardar a palavra, de ensinar a palavra. Interessante, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2, diz que se nós ensinarmos essa lei aos nossos filhos, ela vai gerar no coração dos nossos filhos temor. Nós vivemos hoje numa geração, numa época em que os homens não têm qualquer temor, sabe por quê? Eles não conhecem em nada a palavra de Deus, não sabem nada de Deus. E é por isso que a gente vive num mundo que é tão louco, um mundo que é tão maluco. Mas esse deleite, ele é criado pelo meditar. É como se nós pegássemos essa palavra de Deus e nós ruminássemos essa palavra de Deus. Essa é a ideia da expressão aqui. Ela está lá para nós. Nós vamos descobrindo esse prazer, essa alegria nessa lei. Mas o texto não termina aí, ele ainda dá mais uma ilustração a respeito do bem-aventurado. Veja que a primeira parte do texto foi negativa, é um caminho de negação. A segunda parte, o verso 2, é um paralelismo que a gente chama de antitético. O primeiro é progressivo, cresce, não é? O segundo é antitético, ele diz assim, antes, ao contrário, o prazer está na lei de Deus, ele não gosta dessas outras coisas. E agora ele dá um terceiro exemplo, uma terceira ilustração, na qual ele diz que o caminho do bem-aventurado é um caminho pelo qual esse homem, essa pessoa passa por uma dependência completa da fonte inesgotável de suprimentos, que é essa palavra de Deus. Ele diz assim, esse homem, ele é como uma árvore que foi plantada junto à corrente de águas. Eu venho lá da região do Cerrado, lá de Goiás, e lá a gente sabe identificar de cara. O Cerrado é uma vegetação seca, escassa, você está andando na estrada, no campo, de repente tem um verdinho lá, você sabe, lá tem a gente chama lá de córrego, lá tem um córrego, lá tem uma fonte d'água, lá a gente sabe que vai encontrar suprimento. E aquelas árvores em volta daquele córrego, elas estão verdinhas, diferentes de todo o restante da vegetação, porque ela recebe aquilo que ela precisa de água. E aí o texto continua dizendo, e no devido tempo, essa árvore dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e aí tudo que ele faz vai ser bem sucedido. Ele está falando de novo da lei de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio capítulo 6, diz assim, e tudo que você fizer baseado nessa lei, vai fazer com que você seja bem sucedido. Percebe que a Bíblia, ela é bem conectada. Às vezes a gente lê a Bíblia toda em pedacinhos, assim, né, isolados, separados, e a nossa cabeça não forma essa malha para conectar as partes da Escritura. Esse cântico era um cântico bem legal para você cantar logo depois de ler Deuteronômio capítulo 6, depois de ter lido os 10 mandamentos no capítulo 5, porque está aqui o que acontece, você lê, você se supre dessa lei de Deus, você aprende dessa lei, e você se torna predizível. Interessante isso. Minha esposa, ela sonhava em ter um pé de amoras dentro de casa. O único problema é que eu moro no 13º andar. Mas se uma esposa sonha, o marido, e eu sou desses maridos que resolvem as coisas. Eu tenho certeza que daqui 3 meses ela ainda vai estar falando para mim assim, arruma um relógio no horário de verão, e eu vou fazer. Mas depois de um certo tempo você faz. E como eu gosto de ser bom marido, eu não comprei para ela só, para meu arrependimento, uma amoreira. Eu comprei um pé de jabuticaba também. A impulsividade faz coisas, né?
E nós temos na nossa sacada, desculpa, espaço gourmet, sacada não existe mais, né? Fala sério. Dois vasos, um pé de amora e um pé de jabuticaba. Imaginem, são duas árvores que você pode contar com elas. Elas são predizíveis. Elas nunca dão nenhum fruto. Não é totalmente verdadeiro. Nós já colhemos algumas amoras e algumas jabuticabas esporadicamente e tal, mas você não pode contar com elas. Olha, no fim do mês eu vou fazer uma geleia de jabuticaba. Esqueça, não vai estar. A árvore assim não resolve. Dá trabalho, dá pulgão pra caramba e não dá fruto. O bem-aventurado, ele tem um caminho de viver de maneira bem-sucedida diante de Deus, porque ele é predizível, porque ele é dependente da fonte de suprimentos, que é a lei de Deus, que é a palavra de Deus, na qual ele tem prazer, e porque ele nega-se a andar naqueles outros caminhos. Essa é a expectativa. Essa é a expectativa. Ser bem-aventurado, na verdade, é estar vivo e dar frutos. Essa é a primeira parte do Salmo. Que bom! Estamos aqui, somos crentes, estamos na igreja, cantamos hinos bonitos ao Senhor, mas tem aqueles outros lá que a gente não gosta. Fala sério. Verso 4. Os ímpios, os ímpios não são assim. Olha só os contrastes. Primeiro, se o bem-aventurado, ele é viçoso, ele dá fruto, ele está vivo, o ímpio não é assim. Ele é como a palha que o vento dispersa. O ímpio, ele nunca é bem-aventurado, sabe por quê? Porque ele nunca tem paz com Deus. O caminho do ímpio é o oposto do caminho do bem-aventurado, porque é um caminho antagônico ao temor a Deus, é um caminho antagônico ao prazer na palavra de Deus. O ímpio é terrível. O caminho do ímpio é azedo. Pode não parecer. Abre aí sua Bíblia, no Salmo 73. Olha como é que um dos salmistas, nosso irmão, regente do coral, Asaf, como é que ele descreve o caminho do ímpio. Olha só, regente do coral lá no templo, devia ter acordado um dia cheio de boleto atrasado. Cheio de boleto atrasado. Salário, os meninos dando trabalho. A mulher brava com ele. Os membros do coral desafinados. Gente complicada, aqueles levitas, também insatisfeitos. Ele começa dizendo, Deus é bom mesmo, né? Deus é bom para com Israel. Deus é bom para quem tem coração limpo. Quanto a mim, quase resvalaram os meus pés. Pouco faltou, porque eu fiquei olhando o caminho dos ímpios. E eu comecei, verso 3, a invejar os arrogantes e ver a prosperidade, o carrão do cara. E eu lá no meu Fiat. Fala sério. Eles não têm preocupação, o corpo deles é sadio, eles são gordinhos, é isso que está dizendo aí, médio, né? São brilhantes. Eles não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens, eles se vestem o cinto e o colar da soberba, da violência, eles colocam como um manto em volta do pescoço, saem desfilando.
Os olhos, verso 7, saltam da gordura. Eles são cheios de fantasias. Eles fazem versinhos engraçados, falam maliciosamente, contam piadinhas. Eles riem da desgraça e da opressão. Parece coisa de Brasília, fazendo piada. Contra os céus eles desandam a boca, a língua vai pela terra, falam mal de todo mundo. É a roda dos? A roda dos escarnecedores. Por isso o seu povo se volta para eles e eles acham bonito. O povo volta para o soberbo, o povo volta para o violento, o povo volta para esses que têm fantasias no coração, e olha só, e os tem por fonte de que bebe a largos solvos. Eles engolem essa impiedade dos escarnecedores e acham bonito. Sabe por quê? Porque eles viram lá na televisão, na Globo News, e perguntam assim: como sabe Deus? Por acaso existe conhecimento no Altíssimo? Ah, não, eles estão lá bonitos. Esses ímpios sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Senhor, eu tentei ser justo. Verso 13. Eu tentei conservar puro o meu coração. Eu lavei as minhas mãos na inocência. O resultado, verso 14. Eu sou de contínuo afligido, cada manhã eu sou castigado. Que descrição legal de um bem-aventurado, né? Os ímpios são assim. Eles vivem dessa maneira. Tarefa de casa. Quando você chegar em casa, leia o resto desse salmo. Não vou ler para você. Sabe por quê? Porque você precisa ter prazer na lei de Deus. Mas eu queria só dar uma ilustração para você a respeito de como vive o ímpio. É um caminho antagônico à vida de temor. Alimentam-se da imoralidade, alimentam-se das suas fantasias, usam violência como instrumento para chamar a atenção. O povo gosta, idolatram a si mesmos, não reconhecem a Deus em suas vidas. Assim são os ímpios. Mas eles têm um caminho que é marcado pela vulnerabilidade. Em primeiro lugar, é marcado pelo antagonismo a Deus. Em segundo lugar, é marcado pela vulnerabilidade. Ainda no verso 4 diz assim: são, porém, como a palha que o vento dispersa. De novo, voltando lá para o meu cerrado em Goiás, quando eu ia para a fazenda onde meu pai trabalhava, lá colhia-se vários tipos de cereais, colhia-se o arroz, e aquele arroz era passado no pilão, e para tirar a casca, você jogava para cima, o vento batia e a casca ia embora. É como o vento, é como a palha que o vento dispersa. O que tem valor é o grão, a palha não tem valor absolutamente nenhum. Jonathan Edwards, ao falar desse salmo, ele diz assim: os ímpios são como aqueles que ficam agarrados em teias de aranha. E eu me lembro, tinha um imenso galpão na fazenda, e quando o sol batia em determinados ângulos durante o dia, as teias de aranha ficavam em evidência. E ali você via vários tipos de palha agarrados aquelas teias. Não valiam absolutamente nada. Totalmente vulneráveis. Mas há uma terceira marca no caminho do ímpio. E a terceira marca no caminho do ímpio é a certeza da destruição. Verso 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Se existe uma coisa certa, se existe alguma coisa absoluta para o ímpio, é a certeza da sua destruição final. Aí era agora a hora de eu perguntar assim: e aí, vai querer qual? Vai optar por qual? O texto diz que esse ímpio não prevalece na congregação dos justos.
Eles têm, quem sabe, uma aparência de bem-estar que esconde a realidade do seu futuro, aquilo que eles estão expostos, que é a morte. Dois caminhos, dois destinos. Quem é o juiz? Deus. Ok, pastor. Podemos ir embora. Vamos todo mundo para casa agora ser justo. Legal? Combinado? Qual o problema da minha interpretação nesse texto, queridos? Porque eu dei a entender para vocês, e essa é a tendência do meu coração também, é de entender que nesse salmo eu sou o justo. Eu tenho uma notícia ruim para você. Você não é o justo do salmo primeiro. Eu não sou o justo do salmo primeiro. Diz o Senhor Jesus um dia que 2 indivíduos subiram para orar. E o texto que introduz no Evangelho diz assim: Jesus propôs essa parábola para eles. Alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu subiu, colocou-se em pé. Eu vi essa expressão de vez em quando na igreja, quando eu era menino, eu não sabia o que significava, mas você orou aí e a oração não chegou nem no teto. Agora eu entendi. Diz assim: ele orava de si para si mesmo. Sabe como é que ele orava? Era uma oração bonita. Ele dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, aqueles caras do verso 4, 5 do Salmo 1, não. Aqueles injustos, aqueles adúlteros, nem esse miserável desse funcionário público da Receita Federal. É? Publicano, cobrador de imposto. Desculpa aí se algum irmão está nessa classe. Eu não. Senhor, é o seguinte, eu jejuo 2 vezes por semana, meia-noite às 6. Dou o dízimo de tudo que eu ganho, tudo, Senhor, é no papel. Eu vou falar para vocês, não é do líquido, é do bruto, tá? É, porque eu sei, eu conheço vocês, que ficam aí dando dízimo do líquido. Publicano, estando longe, em pé, não ousava levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito e dizia: Deus, se propício a mim, pecador. Essa é a oração mais curta que nós encontramos e a mais perfeita de todas. Ó Deus, se propício a mim, pecador. E sabe o que Jesus diz na conclusão da parábola? Ele diz assim: digo-vos, esse desceu justificado para casa. Ele foi para casa cheio da justiça de Deus, não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Entendem isso, queridos? Nosso problema, como igreja, como crentes, é que com o passar do tempo, nós deixamos a doutrina da justiça de Deus, que veio a nós pela fé e nos foi dada por graça, pura graça, e nós começamos ao longo da nossa vida e da nossa história a achar que nós somos justos. E nós não somos.
Nós precisamos ser um povo que entende todos os dias, 24 horas por dia, que depende exclusivamente da graça de Deus. Porque a nossa idolatria nos leva a processos de autoconfiança. Faz favor, eu sou o Mauro. Eu fui até pregar na igreja do Jonas. O cara que escreveu Inteligência Humilhada. Fala sério. Essas são nossas tendências. Cheias de pecado, de autojustiça. Nós precisamos entender a teologia do Salmo como um todo. Aliás, se você lê o Salmo primeiro e achou que é o justo, chega no Salmo 14 e você vai descobrir quem você é. O Salmo 14 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se, praticam abominação, não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Ele não está falando para esse A, B, C, para Israel, não, é os filhos dos homens, todos eles, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai citar exatamente esse texto em Romanos, no capítulo 3. Para dizer que estão todos perdidos, judeus e gentios. E no verso 9, em Romanos 3, o apóstolo diz assim: que se conclui? Temos vantagem nós judeus? Não, de jeito nenhum. Pois já temos demonstrado que todos os judeus, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque se Deus não nos buscar, se não for graça, nós estamos perdidos, nós estamos mortos, porque nós não temos justiça, nós nos extraviamos, nós nos fazemos inúteis, nós nunca fazemos o bem. E essa é a beleza do Evangelho. Tendência de igrejas que amadurecem, muitas vezes, é a de esquecer o Evangelho da graça de Cristo. E hoje, 500 anos passados da reforma, em que as doutrinas da graça foram desentulhadas daquela pilha de lixo que se acumulou ao longo de séculos na igreja, fazendo com que os homens se tornassem cegos. Nós olhamos em volta das nossas igrejas e nós vemos a mesma realidade. Chama-se de igreja, chama-se de gospel, e você chega lá e não vê nada de evangelho. Você chega lá e vê rodas de escarnecedores. E talvez você tenha pensado assim: estava falando aí dessas igrejas neopentecostais. Não, eu estou falando das nossas igrejas históricas mesmo. Esquecemos da graça. Ainda Paulo, em Romanos 3, verso 21, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Como nós precisamos disso? Porque Deus propôs no seu sangue o seu Filho como uma propiciação. Sabe por quê? Sabe por que Deus fez a propiciação no Filho dele? Porque Ele estava irado conosco. Ele estava de cara feia com a gente. Mas Cristo comprou a paz com Deus para me fazer um bem-aventurado. Um bem-aventurado. Por isso, querido,
agora eu posso acabar. Vá para a sua casa. E não tente ser o justo do Salmo 1. Vá para a sua casa e viva debaixo da graça, porque a graça vai te fazer um justo diante de Deus. Aquele que se aproxima do Salmo com justiça própria, sem a humildade de reconhecer a sua necessidade da graça de Cristo para a justificação, ele vai ser avaliado e vai ser deixado fora, e ele vai ser encontrado nesse verso 6, no caminho da morte. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, que é Cristo. Vocês já leram nos evangelhos quais eram as acusações dos fariseus contra Jesus? Quais eram? Esse tal de Jesus está aí, ele anda com pecadores, ele se assenta com pecadores e ele come com pecadores. Eles usaram o Salmo 1 como um libelo de acusação contra Jesus. Sabe por quê? Porque o fariseu sabia o Salmo 1, ele aprendeu quando ele era criança pequena, lá no culto doméstico. Mas ele usou como justiça própria. 2 caminhos, queridos. Cristo é o justo. Eu me lembro que eu, jovem, quando fui convertido à graça do Senhor Jesus, alguém bem mais velho na igreja, um dia comentando sobre Gálatas, ele disse, numa rodinha assim, disse assim, puxa vida, como eu queria ser como Paulo. Paulo disse assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Anos depois, estudando, eu olhei para a vida daquele irmão e falei assim, puxa vida, ele estava perdendo tempo. Porque essa é a nossa realidade. O apóstolo Paulo diz, eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. E assim mesmo se entregou por mim. Viva a justiça de Cristo.